pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Qualis Concursos, o nosso último evento dessa semana Gabaritando a CESP. Antes da gente começar a analisar as nossas questões de direito penal, eu quero dar um recadinho para vocês. A Qualis Concursos está lançando um curso pelo Zoom. É um curso ao vivo que terá início em 14 de setembro. Se você fizer a sua matrícula até 14 de agosto, você ganha 10% de desconto. Vale a pena vocês conferirem. E agora, vamos começar o nosso evento, então, analisando questões de direito penal que caíram na CESP. Eu escolhi alguns temas mais restritos, porque vocês sabem que o direito penal é uma matéria muito ampla. É uma matéria muito ampla, com muitos conceitos, com muita jurisprudência e com muito conteúdo mesmo. Então, eu preferi restringir as questões. Hoje a gente vai falar de aplicação da lei penal e princípios do direito penal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá para o nosso primeiro slide, então? Olha lá, gente. A primeira questão, só para aquecer, tá? É uma perguntinha bem tranquila, só para a gente ir aquecendo, para a gente ir pegando a prática aqui das coisas. Olha lá. Caiu em 2019, tá bom? Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Então, qual é a pergunta? Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Eu separei aqui para vocês o artigo 6º do Código Penal, que fala exatamente o enunciado dessa questão. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, aí vocês já podem ver que a resposta está certa. Vamos falar um pouquinho dessa teoria da ubiquidade, que é o que ele está perguntando. O que seria essa teoria da ubiquidade? Ubiquidade significa uma onipresença, significa aquilo que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vocês podem concluir que, com relação ao local do crime, considera-se o local tanto da ação ou omissão, quanto do resultado. O nosso Código Penal, ele adota a teoria da ubiquidade, né? Então, essa questão aqui, ela tá certa, ela transcreve. Ela transcreve exatamente o que tá no Código Penal. Tá bom? E mais uma coisa que eu queria falar para vocês, se vocês forem pensar bem, isso daqui é muito importante, principalmente para crimes que envolvem planejamento no exterior. Vamos supor que um brasileiro, ele planeje o seu crime e ele pense em fazer uma carta-bomba, ele tá na Espanha, por exemplo. E aí ele faz a carta-bomba na Espanha e manda para o Brasil. E a carta-bomba explode no Brasil. Então você vê que essa teoria da ubiquidade, ela abrange tudo, né? Porque se fosse culpar o agente só pelo local em que ele fez a ação, como a carta explodiu no Brasil, ele não seria incriminado. Mas não, pela teoria da ubiquidade, a gente considera que o crime foi feito no lugar da ação ou omissão e também o do resultado, tá bom? Então, para esses crimes que são feitos, que eles envolvem a questão da extraterritorialidade, a teoria da ubiquidade é bem importante. Então, é só vocês lembrarem, ubiquidade é como se fosse uma onipresença, é aquilo que está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Tá bom? Essa foi bem tranquila, só para a gente relembrar a aplicação da lei penal no espaço, tá bom? Com relação ao lugar do crime. Vamos para a próxima? Olha lá. A respeito de características do direito penal, assinale a opção correta. Segundo o direito penal, é possível incriminar a simples conduta humana que expõe a perigo bens jurídicos, ainda que não exista vítima determinada e direta. Vocês vão ver que no direito penal existem os crimes de perigo, tá? Então, por exemplo, você colocar fogo, você produzir um incêndio proposital numa área com muita gente, ou você expor a saúde de alguém a um risco, né? Vamos supor que uma pessoa está com uma doença infecto-contagiosa e ela expõe a saúde de outrem a se contaminar com essa doença, isso é um crime de perigo. Quer dizer, não precisa necessariamente que o fato tenha ocorrido de fato, que de fato tenha a pessoa adquirido a doença, por exemplo, ou no crime desse incêndio, não precisa que alguém tenha se machucado, mas só o fato desse bem jurídico importante, que é a saúde pública, né? Ou que é a segurança de um modo geral. Só o fato desse bem jurídico estar sendo efetivamente ameaçado, então esse crime de perigo já é punível, tá? Então, aparentemente a alternativa A está correta, né? Vamos para a alternativa B. O direito penal tem os princípios como fontes de integração da lei penal, que devem ser utilizados em caso de omissão legislativa, mas cuja aplicação é vedada para desfavorecer o réu. Gente, a B, ela tá errada porque os princípios não são fonte de integração do direito penal. O que é fonte de integração do direito penal é a analogia. A gente vai ver uma questão mais para frente que fala da analogia. A analogia ela é permitida no direito penal desde que seja para favorecer o réu, tá? Então, a letra B tá errada também. Olha lá, eu assinalei pra gente a letra A, que tá certinha como a gente conversou. Vamos ver as próximas alternativas? C. De acordo com o direito penal, a aplicação de nova lei, no caso de essa estabelecer nova causa de diminuição de pena e nova causa de aumento de pena, nova causa de aumento para um tipo penal incriminador existente, deve ser afastada a fato ocorrido antes de sua vigência, ainda que em benefício do réu. Essa aqui tá errada, gente, porque a lei que beneficia o réu, ela sempre retroage, tá bom? Então, ela sempre retroage, essa C tá errada. Vamos para D. Segundo o direito penal, há fato praticado durante a vigência de lei excepcional, quando fim do período de sua duração ou quando cessarem as circunstâncias que a determinaram, não mais se aplica a lei excepcional. Gente, o que é uma lei excepcional? Também é chamada de lei temporária, né? É quando a gente tem um espaço de tempo determinado e essa lei ela é feita para abarcar os crimes realizados, as ações criminosas realizadas nesse espaço de tempo, tá bom? Então você pode pensar assim, vou dar um exemplo. A lei excepcional ela vai ter vigência de abril a dezembro. Se o crime foi feito em agosto, na vigência da lei, ele tá valendo, tá bom? E mesmo que a pessoa vá ser julgada depois,
após a vigência, então a pessoa vai ser julgada em janeiro do outro ano, como ela fez o crime durante a vigência da lei excepcional, essa lei ela tem o que se chama de ultratividade. Ela vai ser aplicada para um julgamento posterior, mesmo que ela não esteja mais em vigor, tá? Porque a ação ocorreu durante a vigência dela, tá bom? Então a D também está errada. E a gente tem uma última alternativa aqui, que é a seguinte: o direito penal estabelece, com fundamento na teoria da atividade, que deve ser analisado todo o desdobramento da ação criminosa para se estabelecer o local do delito. Na verdade, gente, isso daqui é uma pegadinha, tá bom? Porque para se estabelecer, quando se fala em local do crime, o direito penal brasileiro, ele aplica a teoria da ubiquidade. A teoria da atividade é para estabelecer o tempo do crime, tá? Considera-se o crime ocorrido quando da ação ou omissão e não quando do resultado, tá bom? Então, na verdade, isso daqui estaria certinho se tivesse dizendo assim, estabelecer o tempo do crime. Então, local, ubiquidade, tempo, atividade, né? Os concurseiros por aí que gostam de frases mnemônicas falam que é luta, né? Local, ubiquidade, tempo, atividade. Então, de repente, você pode memorizar assim também, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 3. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor. Determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico. Gente, a letra A, ela está falando sobre o princípio da individualização da pena. Então, na individualização da pena, o juiz, ele olha toda essa gama de situações. O juiz vai ver se a pessoa é reincidente ou não, né? Vai ver qual que era, se o autor do fato é inimputável ou não, para poder individualizar a pena, para que a pena seja o mais pessoal possível, o mais adequado. A pena tem que ser a mais adequada possível e quem faz isso é o juiz, tá bom? Por isso que chama o princípio da individualização da pena, né? O Código Penal, ele traz a pena em abstrato, né? De tanto a tanto, e quem vai aplicar, quem vai fazer a dosimetria da pena é o juiz, tá bom? Então, a alternativa A não é o princípio da alteridade, é o princípio da individualização. Letra B, assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. Esse é um outro princípio bem interessante do direito penal que chama o princípio da intranscendência, né? O que é a intranscendência? É passar de uma pessoa para outra, né? Então, quando o autor do crime ele comete o delito, a pena só pode ser aplicada para ele, nenhum terceiro pode pagar pelo que uma outra pessoa fez, tá bom? Esse princípio é bem importante também. Então, também a B não é, a B se trata do princípio da intranscendência. C. Afasta a tipicidade material de fatos criminosos ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. Gente, a gente vai ver algumas questões mais para frente sobre esse princípio que eu particularmente acho que é um princípio muito interessante, que é o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela, né? Esse princípio faz com que a tipicidade do fato seja até afastada, ou seja, aparentemente tudo que o autor do delito fez se encaixa no que está previsto no Código Penal, mas a ofensa ao bem jurídico é tão mínima, é tão insignificante que o juiz ele pode afastar
a aplicação da pena, ele afasta a tipicidade, né? E essa pessoa, ela não é condenada pelo fato. Então, isso chama o princípio da bagatela. Lembra? O princípio da insignificância, tá bom? Olha lá. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. Gente, o direito penal é o oposto disso, né? Vocês têm que se lembrar que o direito penal, ele é a intervenção mínima do Estado, ele é a última ratio, né? Então, ele só entra quando outros direitos não conseguiram coibir aquela conduta, quando aquela proteção, aquele bem jurídico é tão importante que só o direito penal consegue tratar na sua totalidade. Tá bom? Então, esse princípio aqui, que é o D, deveria ser ao contrário, né? O direito penal, ele deve interferir apenas em alguns bens jurídicos pontuais. Isso se chama o princípio da fragmentariedade, tá bom? Então, a letra D também tá errada. E por último, a letra E, que assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Exatamente, gente, esse é o princípio da alteridade, né? O direito penal, ele não pune a autolesão, tá bom? Então, o direito penal, ele só pune uma lesão a bem jurídico de terceiro, tá? Então, a alternativa correta é a E. Por exemplo, se uma pessoa, a fim de conseguir o valor do seguro do seu carro, resolve provocar um acidente de carro e o carro, existe um dano, né, contra o carro, o sujeito passivo, ele é a seguradora. Então, não é porque a pessoa que provocou o dano teve o seu bem jurídico afetado que ele vai ser o sujeito passivo, ele vai ser o sujeito ativo e o sujeito passivo é a seguradora, porque o direito penal, ele não pune a autolesão, tá bom? Então, esse é o princípio da alteridade, a alternativa E. Vamos para a questão 4. Olha lá. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Ou seja, aqui está falando, gente, que devido ao princípio da legalidade, a gente não pode usar a analogia em nenhuma circunstância, tá bom? E aí? Vamos ver qual é a resposta? Tá errado, gente. Por que que tá errado? O direito penal, ele autoriza, sim, o princípio da analogia, desde que seja para beneficiar o réu. É o que se chama analogia em bonam partem, né? Eu vi um exemplo muito interessante num artigo que eu estava lendo. O autor falava assim: vamos supor que vocês sabem que o aborto ele é consentido em algumas situações, por exemplo, para vítima de estupro, certo? Mas ele tem que ser feito por um médico, né? Mas vamos supor que numa cidade muito longínqua, com pessoas muito sem condições, nessa cidade não exista médico, não tem nem obstetra para fazer um parto normal, e existe apenas uma parteira. E vamos supor que esta parteira, ela faça o aborto de uma vítima de estupro.
tá bom? O autor diz que nesse caso poderia-se usar a analogia in bonum partem para absolver essa pessoa, né? Então a gente faz a analogia da parteira com o médico, porque naquela localidade tão longínqua não existiria um médico para fazer, tá bom? Eu achei bem interessante e vocês podem sempre lembrar desse exemplo quando se falar em analogia para beneficiar o réu, né? Vocês veem que as questões da CESP, elas não são muito difíceis. Eu também não escolhi questões extremamente complicadas, porque o meu objetivo aqui era relembrar os princípios, né? Existem muitos princípios no direito penal, coisas importantes que eu queria falar para vocês, e eu procurei escolher as questões que mais se adaptassem ao que eu queria falar. Eu queria fazer um resumo desses princípios para vocês, né? Que a gente pudesse relembrar de uma maneira geral sobre os princípios do direito penal e a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Olha lá. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é típico e lei posterior suprime o tipo penal. Essa parece que tá certa, né, gente? Isso aqui é um tipo de retroatividade benéfica, né? A pessoa fez um crime que ele estava tipificado no código e depois vem lá uma lei posterior e elimina esse tipo penal. Aquilo que era crime não é mais crime. Aparentemente está certa essa alternativa. Vamos para a alternativa B. Típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Gente, isso daqui é muito falado, né? Isso daqui não tem nada a ver com a retroatividade benéfica, tá bom? Então, assim, na verdade, o que era tipificado em um artigo, ele migrou e fica tipificado num outro artigo. É o que eles chamam de continuidade típico-normativa, quer dizer, não ficou nem mais grave, nem menos grave, ou nem tirou uma sanção, ou deixou de ser crime, só houve uma migração, tá bom? Então isso não tem nada a ver com a retroatividade benéfica, tá bom? Vamos para a próxima. Típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime, ou seja, isso não é retroatividade benéfica, isso seria uma retroatividade para prejudicar o réu, o que é proibido no direito penal. Típico e lei posterior acrescenta a hipótese de aumento de pena, então também seria para prejudicar o réu. E, por último, uma conduta atípica e lei posterior o torna atípico, quer dizer, na época que você faz não é crime, e aí depois vira crime. Então também não tem nada a ver com a retroatividade benéfica da lei penal. Então a resposta correta é a A, né? Típico e lei posterior suprime o tipo penal, que seria a abolitio criminis, tá bom? Isso é a descrição perfeita da abolitio criminis, beleza? Vamos para a questão 6, gente? Olha lá, aqui é um casinho para a gente analisar. Vocês vão ver que se a gente ler com calma, é bem tranquilo, olha lá. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética,
De acordo com a lei penal, João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica. O que vocês acham, gente? Tá certo, né? Então, olha lá, ele fez o crime em 7 de janeiro de 2017, né? Mas o resultado só foi alcançado 2 meses depois, né? Então, e a previsão era uma pena menos grave, tá bom? Então, ele não vai ser alcançado pela retroatividade da lei mais benéfica, tá bom? Vamos para a questão 7? Olha, antes de eu falar dessa questão, eu quero falar de alguns princípios para vocês, que são princípios que estão na Constituição Federal, tá bom? E aí depois a gente volta para a questão, tá? Então, olha lá. Assinale a opção que apresenta princípios que devem ser observados pelas leis penais por expressa previsão constitucional. Vamos ver. Artigo 5º, né? O 39, inciso 39, fala do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, a gente já conversou que o princípio da legalidade é assim, o crime ele só pode existir se ele tiver tipificado em lei, tá bom? Não pode ser tipificado por medida provisória ou qualquer norma de hierarquia inferior. Esse é o princípio da legalidade. Depois a gente tem o outro inciso, ó lá, que é o 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A gente já falou bastante disso, né? A regra é não retroagir, tá bom? Mas tem a exceção, que é a retroatividade benéfica. Isso é um outro princípio constitucional, tá tudo no artigo 5º, tá? Próximo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Vocês lembram que a gente conversou do princípio da intranscendência da pena, desculpa, né? Então, só quem pode ser punido pelo crime é a própria pessoa, é o próprio agente do crime. Porém, vocês não podem se esquecer que, civilmente, desde que exista uma pena de perdimento de bens, que afete o patrimônio, então, se houver uma transferência de patrimônio do agente do crime para terceiros, aí sim esses bens podem alcançar os bens que foram transferidos, mas a sanção pessoal, que é do que trata o direito penal basicamente, isso não pode passar da pessoa do condenado, tá bom? Então é outro princípio bem interessante da intranscendência da pena. Olá, próximo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso daqui, provavelmente vocês já devem ter visto muito, é o princípio da presunção de inocência, né, gente? Então, enquanto não transita em julgado a sentença penal condenatória, a pessoa não pode ser considerada culpada, tá bom? Outro. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Vocês lembram que a gente falou, acho que logo na segunda questão, sobre o princípio da individualização da pena? Então, tá aqui nesse inciso do artigo 5º. Né? O juiz ele vai procurar dar a pena para o condenado de uma forma que seja bem individual, bem adaptada às características do agente e do crime, do fato concreto, tá bom?
Ó, eu coloquei esse atenção aqui, gente, o artigo 37, ele não, na verdade, ele não tem nada a ver com direito penal. É que eu tive que colocar esse artigo aqui porque ele faz parte da questão. Na verdade, a questão, ela vai misturar princípios do direito penal com princípios da administração pública. Então, eu coloquei aqui como um lembrete, tá bom? Pra gente ver. Ó lá, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, lembrem-se que esses princípios são os princípios da administração pública, tá? A gente não vai tratar disso aqui agora, porque não é o escopo do evento, mas lembrem-se porque tá na questão. Olha lá. A questão é a seguinte: assinale a opção que apresenta princípios que devem ser observados pelas leis penais por expressa previsão constitucional. A. Legalidade, irretroatividade, responsabilidade pessoal, economicidade e individualização da pena. Essa aqui já tá errada porque legalidade, retroatividade, ok. Tudo bem que na irretroatividade tem exceções, né? A gente já viu que é a retroatividade benéfica, mas economicidade, isso não é um princípio do direito penal, tá bom? Letra B, legalidade, irretroatividade, responsabilidade pessoal, presunção da inocência, eficiência da pena. Essa alternativa também está errada, porque não é eficiência da pena. A pena não tem que apresentar eficiência. A eficiência, ela é um princípio da administração pública. Agora, a pena, ela tem que ser individualizada. É individualização da pena, tá? Letra C. Legalidade, irretroatividade, responsabilidade pessoal, presunção de inocência e individualização da pena. Essa parece que tá ok, né? Só falamos de princípios do direito penal: legalidade, retroatividade, a responsabilidade pessoal, né? Que é a intranscendência, presunção de inocência, individualização da pena. A C tá certa, gente. Olha lá, tá bom? Vamos ver as outras alternativas? Olha lá. D. Legalidade, irretroatividade, moralidade, presunção de inocência e individualização da pena. Aqui o problema é a moralidade, né? Também princípios da administração pública. E letra E. Legalidade, impessoalidade, retroatividade, presunção de inocência, individualização da pena. Impessoalidade, isso não é princípio de direito penal, tá bom? Então, a correta era a alternativa C. Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão aqui, gente, ela é bem interessante. Eu trouxe um pequeno resumo, tá? Sobre o princípio da insignificância, mas é uma coisa de bastante memorização, tá bom? Mas eu acho interessante a gente dar uma olhada aqui. Vamos ver lá, ó. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem, então são 4 condições, eles chamam de 4 vetores, que o STF usa para que o crime típico seja considerado atípico, quer dizer, se exclui a tipicidade do fato, tá bom? Da ação. Olha lá. O que o STF falou? Precisa ter 4 vetores para que se aplique o princípio da bagatela. Olha lá. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação. Então, assim, mínima ofensividade da conduta. A conduta, ela não pode
tem que trazer um mínimo de prejuízo, de ofensa, de agressividade na conduta, né? A ausência de periculosidade social da ação, ou seja, a ação ela não pode trazer perigo, tá bom? Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O comportamento ele não pode ser reprovável, um comportamento que a gente considere como antiético, como reprovável mesmo socialmente, tá? E por último, a inexpressividade da lesão jurídica, ou seja, o bem jurídico ele tem que não ser lesado de forma expressiva, tá bom? E aqui eu coloquei embaixo uma súmula do STJ, que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, tá? Além dos crimes contra a administração pública, a jurisprudência, ela também não admite a aplicação do princípio da bagatela em alguns outros crimes. Por exemplo, crimes de roubo, crime de moeda falsa, tráfico de entorpecentes, crimes que envolvam violência, dentre outros, né? Porque se vocês pegarem esses crimes, vocês vão ver que eles não se encaixam, não existem esses 4 vetores, né? Então, por exemplo, vamos supor, um crime de tráfico de entorpecentes. Ele pode não ter uma periculosidade social na ação, dependendo de como foi esse tráfico de entorpecentes, mas o comportamento é altamente reprovável. Ou o crime de roubo, que sempre envolve uma certa violência, tá bom? Então, a jurisprudência, ela afasta já de prima o princípio da bagatela nesses crimes, tá legal? E assim, eu acho, tem gente que usa essas primeiras letras das frases para memorizar. Eu não sei se isso pode ajudar vocês, mas de repente, olha, as pessoas falam Mari, tá vendo? M de mínima, A de ausência, R de reduzido e I de inexpressividade. Então, eles falam que Mari o modo de você memorizar esse princípio da insignificância, tá bom? Vamos lá para a questão, então? Olha lá, a questão é assim. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem: letra A, olha só a pegadinha da CESP, gente. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Se a gente voltar aqui, ó, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, né? Então, a gente pode considerar que a A estaria certa. Mas vamos ver as outras para ver se não tem uma coisa mais certinha para essa questão? Olha lá. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Isso não, né, gente? Porque, olha lá. Tá vendo? A letra A seria o correto mesmo. Eu vou voltar aqui para a gente olhar o quadro do STF, olha. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. Então, também não seria, tá bom? Mínima periculosidade social da ação, não é, porque isso daí é inexistência da periculosidade social da ação, não basta ser mínima, tem que ser inexistente. Relevante ofensividade da conduta do agente, isso também não, né, gente, porque tem que ser a mínima ofensividade e expressiva lesão jurídica provocada. É ao contrário, né, gente? É uma inexpressiva lesão jurídica provocada,
tá bom? Então, a letra A eu já mostrei para vocês, né? Eu dei um pequeno spoiler aqui, que a letra A estaria correta. A CESP colocou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, que é o mínimo grau de reprovabilidade, tá bom? Na verdade, foi um jogo de palavras para tentar confundir, mas se vocês ficassem em dúvida, vocês poderiam ir por eliminação. Então, a correta é a letra A, tá bom? Bom, gente, acho que deu para ter uma ideia de como funciona esse princípio da bagatela, né? Vamos para a questão 9. Olha lá. CESP 2016. Considerando os princípios constitucionais e legais informadores da lei penal, assinale a opção correta. Por adotar a teoria da ubiquidade, o Código Penal reputa praticado o crime tanto no momento da conduta quanto na produção do resultado. Gente, a CESP pelo jeito gosta de tentar confundir com isso, né? Na verdade, a teoria da ubiquidade, eu já falei antes, vou repetir mais uma vez, ela é com relação ao local da ação e não com relação ao momento da conduta. Ao momento da conduta se usa a teoria da atividade, tá bom? Então a letra A tá errada, tá certo? Vamos ver a letra B. A lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória, impactando diretamente a condenação do réu, se a denúncia já tiver sido recebida. Bom, a gente já falou sobre o princípio da legalidade, então não pode ter uma medida provisória instituindo lei penal, tá bom? Então essa alternativa tá errada basicamente por causa disso. A lei, o que tem que instituir crime é a lei, por medida provisória não pode, tá bom? Vamos ver a letra C. Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultratividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência. Isso é verdade, gente. Então, se você tiver uma lei que era mais severa na época do crime e uma lei mais branda tiver a vigência depois do crime, né? Mesmo assim ela vai ser aplicada e não importa o momento, tá? Pode ser no decorrer do processo, depois da denúncia, no decorrer do processo, um pouco antes do julgamento, inclusive pode ser até depois da sentença. Tá bom? Nesse caso, é o juiz da execução penal que vai aplicar a lei mais benéfica retroativamente, tá? Então, não importa o momento. Então, aparentemente, a C tá certa mesmo, tá bom? Vamos ver a D. A novatio legis in melius, o que é novatio legis in melius? É a lei nova para prejudicar, para beneficiar o réu, desculpa. Em pejus é para prejudicar, em melius é para beneficiar. Só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença, pois somente o juiz ou tribunal processante poderá reconhecê-la e aplicá-la. Eu acabei de falar, né, gente? Pode ser aplicada a qualquer tempo se for para beneficiar o réu. E, ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis in pejus não poderá ser aplicada se efetivamente agravar a situação do réu. Gente, aqui eu tenho que falar uma coisa para vocês. No caso de crime permanente, por exemplo, sequestro ou crime continuado, se você tem uma lei que ela não ocorre exatamente no momento do crime, que ela é posterior, mas o resultado ainda está acontecendo, ela é aplicada sim, mesmo que seja para prejudicar o réu,
tá? Porque o sequestro, que eu acho que é o crime que vocês têm que ter em mente quando falam em crime permanente, o que acontece? O autor, ele faz aquela ação e aquela ação, ela se prolonga no tempo, tá bom? Então, a ação, ela não acabou, né? Ela vai se prolongando no tempo. Então, se eu sequestro uma pessoa e deixo ela em cativeiro, o crime está acontecendo. Então, se a lei mudar depois, mesmo que seja mais, mais prejudicial ao réu, ela é aplicada sim, tá bom? Então, essa E aqui tá errada. Olha lá, a certa mesmo é a C, como a gente conversou, tá bom? Joia, gente, vamos para mais uma. Olá, CESP 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. Em se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida e sua aplicação for favorável ao réu. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em união estável da regra que isenta de pena o cônjuge que subtrai bem pertencente ao outro cônjuge na constância da sociedade conjugal. Vocês concordam, gente, que hoje em dia, já para todos os efeitos, o cônjuge e aquele em união estável, eles têm as mesmas características, os mesmos benefícios e tudo mais, né? Então, se a lei não trouxe explicitamente que além do cônjuge, aquele que vive em união estável, ele está isento de pena nesse caso, você pode sim usar a analogia para beneficiar o réu. Vamos ver, gente? Olha lá. Tá certo, é isso mesmo. Vocês se lembram daquele caso do aborto que eu falei? É mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então, a analogia, às vezes, ela é usada porque vocês pensam, né, gente? A sociedade, ela vai se transformando, ela vai mudando, novas situações vão surgindo e não tem como a lei abarcar todas as situações previstas que podem acontecer no mundo, né? Então, a analogia, ela existe sim, e quando não tem jeito, ela tem que ser aplicada no direito penal, mas só para beneficiar o réu, tá bom? Então, essa daqui tá certinha. Vamos para a próxima. Essa aqui eu coloquei adaptada, gente, porque é uma bobeirinha, tá? É só porque essas questões da CESP, elas trazem um enunciado muito grande, porque elas falam assim, julgue o item seguinte. Aí elas falam, de acordo com os princípios, com a aplicação do direito penal, o tipo, não sei o que, não sei o que. E eu quero falar apenas sobre princípios de direito penal. Então, eu dei uma reduzidinha no enunciado, tá bom? Olha lá, vamos julgar o item aqui que eles pediram para a gente analisar. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Gente, essa tá tranquila, né? É só a gente lembrar. Olha, o direito penal, ele é um direito que é muito interessante da gente estudar e é muito gostoso porque ele tem muita lógica, né? Então, se vocês lembrarem que o direito penal, que o Estado ele tem que intervir o mínimo possível na vida das pessoas, né? Para sancionar, para dar efeitos tão graves, que o direito penal ele é a última ratio, quer dizer, quando nenhum dos outros direitos consegue resolver aquele problema, o direito penal entra. Então aqui vocês vão ver que essa questão ela tá certa, né? O princípio da intervenção mínima. Ele só pode cuidar de proteger os bens mais relevantes, tá bom? Porque ele não pode interferir a todo momento. Então, essa daqui, ó, gente, ela tá certa, tá bom?
Ela tá certinha. Gente, eu queria falar um negócio, eu esqueci de comentar nas questões anteriores, quando a gente estava falando naquela questão do princípio da bagatela, tá bom? Eu queria comentar com vocês o seguinte, o STJ, ele tem uma decisão que diz que o bem jurídico, a lesão ao bem jurídico, essa lesão é praticamente irrelevante, ela não diz só a questão material, quer dizer, ela não diz só ao valor do bem jurídico. Às vezes tem um bem jurídico, normalmente patrimonial, eu estou falando, que ele tem um valor monetário irrelevante, ou muito ínfimo, ou muito pequeno, mas o valor sentimental para a vítima, ele é grande, tá bom? E isso também conta. Pode-se deixar de aplicar o princípio da bagatela quando você tiver uma situação dessa, que é algo que foi roubado, que foi retirado da pessoa, ele tem um valor inestimável para o dono, tá bom? Então, mesmo que o valor monetário seja pequeno, você tem que ver o valor para a vítima, tá? Eu esqueci de falar isso e isso é importante, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos seguir nas nossas questões, gente. Nós vamos agora para a questão 12. Olha lá. No que concerne a lei penal no tempo, julgue o item a seguir. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolício crimes, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado pela norma revogadora. A gente já falou em alguma outra questão, né, sobre isso daqui, que isso não é um caso de abolício crimes, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem um tipo penal numa lei e esse tipo penal ele passa a integrar essa conduta, ela passa a integrar um outro tipo penal, isso não é abolício crimes, não deixa de ser crime. Na verdade, é uma continuidade típico-normativa, tá bom? Só passa de um tipo penal para outro, né? Então, não deixa de ser crime, tá bom? Então, vamos ver lá, ó. Vamos ver lá. Ó, tá errado, tá bom? Essa questão tá errada. Vamos para 13. Mais uma de certo ou errado, gente. Tem muitas questões de certo ou errado na CESP. Olá. No que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o próximo item. O direito penal subjetivo refere-se ao conjunto de princípios e regras que se ocupam da definição das infrações e da imposição de penas ou medida de segurança. Essa descrição aqui, ela é exatamente o que ela tá errada e eu vou explicar para vocês por quê. O conjunto de princípios, de normas e de regras do direito penal faz parte do direito penal objetivo, né? O direito penal subjetivo é aquele direito que o Estado possui de punir quem faz as condutas típicas, tá? Então, o direito subjetivo não se refere ao conjunto de normas, isso é o direito objetivo. Então, essa daqui, ó, ela tá errada, tá bom? Vocês veem que é assim, que é só ler com atenção que a gente consegue resolver a maioria das questões sem problemas, né? Vamos ver mais uma, ó lá. No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra o patrimônio e a imputabilidade, julgue os itens seguintes. Se uma lei ordinária alterar o Código Penal para estabelecer a maioridade penal aos 16 anos, será julgada inconstitucional, pois a Constituição Federal de 88
dispõe expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade. Tá perfeito. Essa afirmação está certa, né? Na Constituição Federal, no artigo 228, traz que os menores de 18 anos, eles são inimputáveis criminalmente. Então, o que que acontece? Se você tiver uma lei ordinária que altere o Código Penal para estabelecer uma maioridade aos 16 anos, essa lei ela seria inconstitucional, sim. Para você alterar a maioridade penal, que é um assunto, inclusive, muito discutido já há muito tempo, né? Você precisa de uma emenda constitucional, tá bom? Isso aí é um artigo da Constituição Federal, tá bom? Então, essa daqui, gente, tá certa, tá perfeita, tá bom? Vamos lá para 15. Julgue os itens seguintes relativos à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial, conflito aparente de normas e a pena cumprida no estrangeiro. A lei penal que, de qualquer modo, beneficia o agente tem, em regra, efeito extraativo, ou seja, pode retroagir ou avançar no tempo, e assim aplica-se ao fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também seguir regulando, embora revogada, o fato praticado no período em que ainda estava vigente. A única exceção a essa regra é a lei penal excepcional ou temporária, que, sendo favorável ao acusado, terá somente efeito retroativo. Gente, a gente já falou de lei temporária, né? Numa outra questão. Então, a lei excepcional ou temporária é para ela regular uma situação excepcional mesmo, como o nome já diz, é uma lei temporária. Então, tudo aquilo que acontece na vigência daquela lei, a lei tem que ser aplicada. Então, se eu fiz um crime que era tipificado nessa lei excepcional, em determinada data, se acabou a vigência dela e eu vou ser julgada depois, essa lei ela vai ter o que se chama de ultratividade, ela vai ser aplicada para o futuro, sim, tá bom? Porque quando houve a conduta delituosa, a lei estava valendo, tá certo? Então, olha lá, ela tá errada, né? Essa alternativa tá errada, porque ela fala que, sendo favorável ao acusado, terá somente efeito retroativo. Na verdade, ela não vai ter só efeito retroativo, ela pode ter efeito ultrativo também, que é agir pro futuro, tá bom? Vamos lá, gente, mais uma, força aí. Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal, julgue os itens seguintes. Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. Na verdade, aqui, gente, o que ele transcreveu é o princípio da alternatividade, tá bom? É quando você fazer uma ou outra conduta é um fato típico e não o princípio da subsidiariedade. Então, se vocês forem ver, ela tá errada, né? Por exemplo, aquele artigo que fala de tráfico, né? Que é possuir, vender, não sei o que, ou isso, ou aquilo, né? Então, é ou isso ou aquilo, é alternatividade, tá bom? Não é subsidiariedade. E, finalmente, gente, vamos para a nossa última questão. Ó lá.
Julgue o item seguinte com relação ao tempo. No delito continuado, a lei penal posterior, ainda que mais gravosa, aplica-se aos fatos anteriores à vigência da nova norma, desde que a cessação da atividade delituosa tenha ocorrido em momento posterior à entrada da nova lei. Tá certo, né, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês de crime permanente e crime continuado? É o mesmo raciocínio, né? Então, o crime continuado é aquele que, vamos supor, você tem um funcionário na sua empresa e todo dia ele vai lá e pega uma pequena coisa, né? Então, num dia ele rouba um cartucho de impressora, num dia ele furta um cartucho de impressora, no outro dia ele furta 10 canetas, no outro dia ele furta uma calculadora, né? Isso aí é um crime continuado, quer dizer, ele não vai ser julgado por cada um desses crimes, né? Porém, a lei que se aplica é a lei mais gravosa se ela tiver na vigência durante a atividade delituosa, tá bom? Então, essa questão aqui, vocês têm que lembrar que o crime continuado e o crime permanente, eles são muito parecidos nessa questão, tá bom? Então, aqui, essa alternativa é a certa, tá bom? Nessa questão. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse evento. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha ficado um pouco mais claro, um pouco mais divertido, né? A questão do direito penal, da aplicação da lei penal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante e a gente se vê na próxima. Até mais!